Como é que é? Tá tudo! Eu sou o Ricardo Araújo, ou Lólia Tchins, como preferirem, e sejam bem-vindos ao Geekstorm, o podcast onde as ideias mais geeks são debatidas numa verdadeira tempestade de troca de ideias. Hoje tenho aqui a casinha cheia, pode não parecer, mas tenho a casa composta, porque comigo eu tenho o Marcelo. Olá, Marcelo. Boas, pessoal, como é que está? Tudo? Olá. Então, temos também o Roberto. Olá, Rob, como é que estamos? Então, tudo bem? Está cá na casa também o Daniel, o nosso tagarela residente. Olá, Daniel. Olá, olá. Boas a todos. Uma cerveja não ligou. Normal. Mas isso não vai impedir de tu falares muito, pois não? Não. Eu acho que até vai ajudar. Acho que vai ajudar. Não está cá o contador. Portanto, também não há problema. Não seja por isso, nós podemos passar essa tarefa para o nosso jovem residente. Não é o Diogo. Temos cá connosco o Filipe. Olá, Filipe. Olá, bom dia, bom fim de semana a todos. Malta, hoje vamos estar a discutir sobre localização dos mídia em Portugal. E, não há outra forma de começarmos isto senão começarmos já por discutir a importância que temos da localização dos conteúdos para o nosso público, não é? Rob, vamos começar se calhar por ti. Para ti, que importância é que tem a localização de conteúdos em Portugal? Deixa eu ver. Eu gosto bastante de ver uma série. Gosto bastante de séries. Embora seja perfeitamente capaz de ver sem legendas, às vezes até para descansar o cérebro, gosto de ter uma legenda bem feita. E quando... Isto estava a explicar o que eu pensava. Não é assim tão filosófico. Não, pois não. Eu hoje é que não estou bem. Eu gosto de ter uma boa legenda. Eu gosto de poder perceber aquilo que é dito sem me esforçar. Mais ou menos como o teu cérebro neste momento, não é? Exatamente. Mas já agora, metes as legendas tipo a quê? 50%? Eu sei que não tem a ver com o tema em si, mas ele diz que não se gosta de esforçar. Eu quero perceber até que ponto é que a legenda não é maior que o próprio conteúdo. Atenção, eu não vejo mal. Eu posso dizer que eu não vejo mal. Eu vejo até bastante razoavelmente. Mas... E normalmente quando as legendas do Disney Plus em também normal não faz grande diferença. Então o problema não é o tamanho. Não. É mesmo o cérebro. Eu sei que o teu cérebro é que ainda não acordou, mas consegues pegar no tema de forma mais eloquente do que o Roberto, porque claramente o Roberto veio pela calada, não disse nada, mas o dele ainda não ligou sequer. Epá. Importância, né? Sim. Sim. Né, cara? Sim, importância. Sim. O meu português vai já foi a espanhol. Importância é importante. Se bem que a nossa cultura cada vez mais puxa-nos para sermos multilinguísticos, multiculturais, o que quiserem chamar, ok? Com a escola cada vez mais cedo a ensinar o inglês. Na minha altura eu só tinha inglês no 5º ano. Hoje em dia acho que os miúdos já têm inglês desde o 1º ano. E quem fala do inglês por ser a língua... Como é que é? A língua universal, né? Sim. Acho que é assim. A língua universal. Tu agora apanhaste o tico do né? Né. Eu ouço tanta coisa. Epá, é importante só para mantermos a nossa cultura cá no nosso cantinho, no nosso retângulo. Não digo que acho que devia ser tudo dobrado ou dublado, se vamos falar para o outro lado do mundo. Acho que também é importante haver dobragens para nós mantermos a nossa cultura. Ok, que eu já estou fartinho, e peço imensa desculpa, eu não quero ser racista, mas já estou farto
que haja mais brasileiro, ou mais, não é brasileiro, é mais cultura de português do Brasil, e estamos a perder a nossa língua. Acho que para manter a nossa língua também é bom haver dobragens do conteúdo que existe na nossa mesma língua. E não, por favor, não pensa que eu não gosto dos brasileiros, só que me custa ver crianças de 12 anos a falarem brasileiro em vez de português de Portugal. Isto também tem a ver muito com o conteúdo que consomem, e acho que é só isso. E é giro, dava mais trabalho a pessoas que também, não vou tocar muito nesse ponto, mas dava mais trabalho a pessoas que também era uma coisa engraçada ter trabalho. É assim um pouco essa a minha opinião. Filipe, para ti isto da localização dos conteúdos em português é importante, é pouco importante? Sim, para mim também. Tu que tens uma visão se calhar um bocadinho mais mais perto dos jovens de hoje em dia do que propriamente o resto da velhada que para aqui anda. Tá, mas eu continuo a considerar sempre que trazer algo para português de Portugal é importante também, não é? Mantém a nossa língua viva e pronto, digamos assim, esta variante do português, não é? Que é o português europeu, o português de Portugal. E é importante porque cada língua, cada regionalismo, cada dialeto, seja o que for, tem as suas características e transmite, ainda com pouco, uma visão diferente do mundo das outras línguas. Quer isso sejam nuances ou coisas mais vincadas, por muito que se traduza uma coisa, a tradução em si revela um pouco de como é que aquele país vê as coisas, ou como é que aquele país percebe aquilo que está a ver, por um pouco diferente que seja. E daí acho que é sempre importante fazer localizações, seja em Portugal, seja noutro país qualquer. Marcelo, em relação a esta importância da localização dos conteúdos em português de Portugal? Eu acho muito bem, principalmente porque eu sou surdo e mesmo percebendo muito bem inglês, eu tenho por legendas. Até pode ser legendas nessa língua, mas ter legendas para mim já me ajuda bastante. Mesmo que haja uma dobragem, eu tenho de ter legendas, porque senão eu estou com a televisão aos berros, a Cátia queixa-se que a televisão está muito alta e eu ponho mais baixo, depois não ouço. Mas isso também resolve-se com o problema de mini-som. Não posso porque isto é defeito de fabrico, e se eu meter isso aos 35 anos, aos 60 já não ouço nada, já nem com o mini-som lá vou. Já tinha que ser com um maxi-som. Já tinha de ser com implantes e o caraças, mas isso, deixamos isso para Elon Musk. Agora na parte cultural, eu acho que para manter a nossa cultura tem de haver mesmo isso, tem de haver da nossa parte, nós traduzirmos as coisas, seja por legendas, seja por dobragens. Há coisas que eu gosto de ver com legendas, há outras que gosto de ver com legendado, mas acho que isso já vamos lá a seguir. E acho que isso, para manter a nossa identidade cultural, mas, acho que... Tu disseste, há coisas que gostas de ver com legendas, há coisas que gostas de ver legendado. Sem legenda. Dobrado. Uma delas era dobrado. Eu gosto de ver coisas que gosto de ver dobradas e outras que gosto de legendadas. Vamos ser sinceros. Eu também gosto de ter mapas, por isso mapas têm legendas. Sim, basicamente. Se bem que as legendas do meu ainda não estão muito bem feitas, mas isso é outro tema. Agora, a nível de produto, se me mandarem uma coisa em mandarim, eu não vou conseguir ler aquilo nem ouvir aquilo, porque eu vou ver as imagens. O telemóvel com o Google Lens traduz tudo. Está bem, só que estás a ver uma série e estás a traduzir as legendas de mandarim para português e conseguis acompanhar a série e não dá. Quer dizer, acho eu que não dá. Vou experimentar. Avança. Eu vou concordando aqui e ali com as vossas opiniões, porque vamos ser sinceros,
é certo que, como o Daniel referiu, e bem, hoje em dia, cada vez mais cedo, a juventude começa a estudar uma língua estrangeira, maioritariamente a língua inglesa, desde muito cedo. Mas isso não era uma realidade há uns anos atrás. Há 10 anos. E mesmo assim, vamos ser sinceros, mesmo o facto de começarem a estudar a língua inglesa desde muito cedo, não quer dizer que toda a gente tenha a mesma aptidão para línguas do que o resto da malta. Há pessoas que têm mais aptidões para línguas do que outras, perfeitamente legítimo, cada um é como cada qual, não somos todos iguais. Obviamente que vai haver pessoas que vão passar a dominar, se calhar, a língua inglesa o suficiente para sobreviver no dia-a-dia, outros nem por isso. Então, se pouco a borrifar, também não querem sair do país. Exatamente. Portanto, eu acho que é vital esta questão da localização dos conteúdos em português, porque isto garante que todo o conteúdo de mídia que temos chega a toda a gente. Não é? Porque, felizmente, os níveis de analfabetismo em Portugal são praticamente inexistentes nos dias de hoje. Portanto, é uma forma de garantir que toda a gente tem acesso aos conteúdos. E nós... É completamente impensável, se calhar hoje em dia, termos um consumo de conteúdo que possa não estar localizado. É certo que cada vez há mais pessoas que não têm problemas com língua inglesa e não acontece aquilo que acontecia. Estou-me a lembrar, por exemplo, nos anos 90 ou 2000, não era toda a gente que dominava a língua inglesa com força. No entanto, nós tínhamos na TV Cabo, tínhamos um canal que era a Cartoon Network, que tinha todo o conteúdo em inglês, sem legendas, meus amigos. Sem legendas. Onde é que se vê isto hoje em dia? Já tenho saudades disso. Já tenho saudades disso. Mais MTV. Eu sei que não percebia nada. Mas percebem onde é que eu quero chegar? Hoje em dia isto é completamente impensável. E vocês acabaram por abordar, se calhar, aqui um bocadinho aqui, ali e acolá. Eu tinha este tema um bocadinho para mais tarde no podcast, mas podemos já abordar aqui, porque vocês foram abordando aqui e ali a questão do conteúdo que é consumido em português do Brasil, porque depois há muito esta discussão do conteúdo estar em português, mas se é português de Portugal ou de português do Brasil. A velha guerra. É uma velha guerra, é uma picardia antiga entre os nativos de cada um dos países. E não é que se possa dizer que em Portugal não percebemos o conteúdo que vem do Brasil e no Brasil não percebam o conteúdo que vem de Portugal, porque a língua é a mesma. Pode haver ou não a questão de estarem mais ou menos habituados a ouvir aquele tipo de dialeto, vamos dizer assim. Isto parece-te uma coisa positiva ou negativa? A questão do consumo de conteúdo, pelo menos para nós cá, obviamente nós não temos ninguém do Brasil aqui no podcast para nos dar a perspectiva contrária, mas podemos todos falar um bocadinho sobre a questão do consumo do conteúdo de português do Brasil cá em Portugal. Isto parece-te uma questão que é positiva ou negativa, Filipe? Para mim, num conceito geral, é sempre positivo, porque é da maneira que temos a visão do outro lado, do Atlântico. E eu próprio consumo conteúdo de vários youtubers brasileiros. Agora, mas como tudo, se for em excesso, se não houver, digamos, o contrapeso de também consumirmos coisas que são feitas aqui, aí sim, não é, perde-se um pouco a nossa própria identidade. Mas se for um consumo regrado, digamos assim, ou saudável, é sempre positivo ter visões diferentes, visões de outros lados do mundo. Acho que basicamente é isso. Enquanto é saudável, como tudo, sem ser em excesso, é sempre positivo ver outras visões. Eu sei que, por exemplo, o Daniel tem uma opinião que se calhar já vai noutra direção, não é? Sim. Como eu disse ao início, quando me pediste a minha opinião sobre como é que está o conteúdo cá em Portugal,
volto a dizer que aquilo está a estragar muito a juventude. Mas com moderação, se calhar até é bom. Não digo que não, mas acho que podíamos ter muito mais pessoas a trabalhar. E não é por questões salariais ou questões monetárias, mas podíamos ter muito mais pessoas a trabalhar a fazer o meu que faz lá fora. E não estou a falar no Brasil, estou a falar literalmente só aqui na nossa vizinha Espanha. Não precisamos de atravessar um oceano, basta atravessar um rio ou uma fronteira, como quiserem. Que é tudo dobrado. Se estiveres em Elvas, só tens que atravessar a rua. Pronto. É tudo dobrado. Todos os filmes. Se bem que ver filmes dobrados, se derem uma opção também de ver original, era fixe. Não, era interessante. Vamos meter aqui um palavreado bom, já que estamos a falar de dobragens e da nossa língua materna. Não vou já meter aqui estrangeirismos. Nós sobre dobragens vamos falar, mas vamos guardar alguns temas. Sim, e vou já avisar os nossos ouvintes. Vou já avisá-los que nós vamos fazer um podcast inteiramente dedicado a dobragens, portanto não esperem que nós vamos aprofundar muita coisa sobre dobragens neste podcast. Fica já o aviso para todos. Vamos falar em dobragens porque é completamente impossível não o fazermos, mas vamos aprofundar mais este tema num futuro podcast. Mas sim, Daniel, desculpa que eu interrompi-te. Não há problema. E tinhas que fazer essa ressalva porque nós já sabíamos de antemão que não podíamos abordar muito o assunto, podíamos só passar de leve. Eu estava a falar da importância de haver conteúdo em português de Portugal e comparando com os outros países. E tanto no Brasil também eles dobram tudo, certo? No Brasil não. Agora, o que eu acho mais estranho e não concordo com o que foi dito, ou não concordo, tenho uma opinião diferente, e vou meter aqui o conteúdo de comédia, que é o que eu assisto mais entre línguas, que é humoristas nossos vão para lá e falam português de Portugal e toda a gente os entende, certo? Não sei se vocês têm noção disso. Ricardo Araújo Pereira só tem de falar mais devagar, mas tirando isso todos nos percebem. O que não deixa de ser irónico, porque o português do Brasil o povo brasileiro é um povo que fala muito rápido, com muita energia, mas quando nós vamos para lá tem que ser assim de forma mais pausada. De certa forma eu entendo, para que consigam perceber melhor se calhar as nuances da língua, não é? Mas eu não vi por outro lado, não deixa de ser estranho. Sim, e não vi o Ricardo Araújo Pereira ter esse problema, nem o César Mourão. São os que eu vi mais que foram ao Brasil, aos programas de alta cultura de lá deles, e não foram falar, cara, entendam-se. Não, eles falaram português, Portugal. Não é que português não seja igual aqui no Brasil, mas pronto. Parece que estou a ir da margem sul para o Alentejo. Deixa de ser português. Bem, não interessa. Eu já estou a ficar um bocadinho asiático com a história de multiculturas. E também fico um bocadinho chateado com. E agora vou meter aqui a marca que nós todos conhecemos, né? A vermelhinha com letras brancas, a Nintendo. Quando a Nintendo lança um jogo em PT, dobrado em PT ou legendado em PT, e os brasileiros dizem: tem o Brasil. Epá, minha Nossa Senhora, português não é português. Eu passo o oceano de português, deixa de ser português. Mas agora vou ter que ser um bocadinho advogado do diabo, porque quando acontece o contrário, nós cá em Portugal também temos logo a levantar a mão. Então em Portugal, em português de Portugal, foi aqui que nasceu o português, hein? Epá, eu vou-te ser sincero, se eu tiver a dizer lá só português, eu já clico e vou na minha vida. E é só para ver. Porque eu literalmente, eu vou ter que ser sincero, eu adorava ter conteúdo dobrado, mas tudo o que seja séries e animes, animes mas com as legendas em inglês, porque em português é muito difícil. Brasileiro há bastantes, mas já sei que houve umas traduções que não foram bem feitas. Portanto, eu tento investigar um bocadinho para ser o mais correto possível, né? Não vou estar a ver um gajo a comer uma banana e ele a dizer na legenda que está a comer uma maçã, né? Também tem que ser justo. O que é que eu estava a dizer?
porque agora perdi. Daniel fala tanto que ele próprio perde-se no que está a dizer, meu Deus. Não, mas o meu cérebro está desligado. O problema é esse. Bom, então olha, enquanto que o teu cérebro faz aí o aquecimento, eu se calhar passo ao Marcelo, porque eu também quero ouvir a opinião dele em relação a esta tendência de consumo de conteúdo português do Brasil cá em Portugal. Pá, eu me entendo porque é que existe um maior consumo de tudo que venha do estrangeiro. Porque há 20 anos atrás era muito mais difícil, não havia a internet que temos atualmente, não havia a globalização. Então, seja o conteúdo do Brasil, seja o conteúdo dos Estados Unidos, seja o que fosse, era muito mais difícil. Agora tens acesso a tudo. Tens acesso a conteúdo de todos os pontos do mundo. Claro, como é óbvio, o português do Brasil e o português de Portugal continuam a ser português. Têm as suas diferenças e tem o seu sotaque, por assim dizer, mas acaba por ser português. Claro que enquanto um miúdo vai para o YouTube ou procura e aparece um youtuber brasileiro, está a falar português, o miúdo não vai perceber se aquele é português do Brasil, se é português de Portugal, se é do Porto, se é do Sul. Para ele não interessa, é um conteúdo que ele percebe. E daí acaba por, desde miúdos, acabar por consumir mais esse tipo de conteúdos, e quando se tornam adultos não tem qualquer tipo de problemas em consumir esse tipo de língua, por assim dizer. Claro que para nós, malta mais velha, em que o YouTube já apareceu numa fase mais tarde da vida, nós estamos habituados a ver ou tudo legendado ou filmes da Disney dobrados e pouco mais. Quer dizer que estarmos a ouvir falar em brasileiro, que não é uma língua, que é uma variação de língua, que é um pouco mais diferente daquilo que nós fomos habituados a ouvir desde miúdos, a não ser com as novelas, mas de uma maneira mais recorrente, acaba por nos fazer confusão. E eu percebo isso. Pá, a mim faz-me confusão, mas percebo o porquê disso acontecer. E depois tenho aqui uma pequena provocação para vos lançar, mas eu queria ouvir primeiro só a opinião do Roberto em relação a isto, do consumo de conteúdo do português do Brasil. É assim, eu tenho visto bastante. Eu vejo bastante YouTube e tendo a ver mais YouTube de Portugal. Contudo, é inegável que há muita gente que vê só youtubers do Brasil, a falar português do Brasil. Eu tenho um exemplo que aqui bem perto de mim, um jovem dos seus 18 anos, que desde os 10 que vê YouTube do Brasil, e hoje em dia um jogo não corre, um jogo roda, um computador não tem ecrãs, tem telas e coisas assim. E eu falo por mim e não quero ser xenófobo, não quero ser racista, mas isso faz-me tanta confusão, porque uma coisa é perceber o contexto em que cada coisa está. No Brasil, um ecrã, um computador tem tela, mas cá um computador tem ecrã. Lá um jogo roda, um programa roda, cá corre. É mais assim, não é? É saber o contexto em que cada coisa está. É mais por aí. Um amigo nosso disse que nada, não há problema nenhum em explorarmos vários conteúdos de vários países, mas é preciso saber onde é que estamos e de onde é que esse conteúdo origina. O estrangeirismo existe mesmo por isso mesmo. Sim, mas é preciso saber que é preciso saber encaixar as coisas no seu sítio.
Agora pergunto ao Daniel, já que respondeste, o teu cérebro já acordou? Já tens mais alguma coisa para... Sim, não, eu queria acrescentar uma coisa ao Marcelo. Marcelo, eu gostava de só dizer uma pequena coisinha. Os primeiros filmes da Disney vieram cá para Portugal e acho que vieram em brasileiro. Sim, vieram e só que o Rei Leão é que passaram a ser em português de Portugal. Oh yeah. Eu sabia que tu ias dizer isso, Daniel, eu não te tinha dado a palavra. Porquê? Porque a provocação... Eu não vou fazer nenhum comentário, eu vou lançar apenas esta provocação. Porque não eram só os filmes da Disney que vinham dobrados em português do Brasil nos anos 80 e nos anos 90. Quase tudo o que era desenhos animados, havia algumas exceções pontuais, mas muitos dos desenhos animados que nós consumíamos cá eram dobrados em português do Brasil. Era conteúdo que vinha do outro lado do Atlântico para cá. Foi mudando essa tendência e, sim, o Rei Leão foi o grande ponto de viragem para o mercado, e vou colocar aqui mercado entre muitas aspas. Havíamos de falar disto no outro podcast, mas o mercado das dobragens em Portugal começou-se a abrir mais nessa época, mas quem nunca ouviu da malta mais antiga, o Filipe se calhar não, mas quem nunca ouviu depois do título de um episódio, versão brasileira Herbert Richards. Ai, que saudade. Estás a ver? Então porquê é que tu estás a dizer que saudades e era este tipo de conteúdo que tu consumias antigamente, infância. mas hoje já te faz confusão? Não, mas calma. Mas estás a perceber a provocação que eu estou a lançar? Sim. Sim, eu digo saudades porque tem a sua nostalgia, ok? Certo. Mas tem prova inequívoca de que tu, na tua juventude, consumiste conteúdo em português do Brasil. Sim, mas eu nunca disse que nunca o consumi. Então, mas a questão que eu estou a colocar é porque não havia outra alternativa. Ok, mas é isso que eu quero que vocês discutam. Ok, não havia outra alternativa, porque hoje em dia, graças ao Panda Bigs, ao Panda mesmo, antes de haver 50 canais ramificados, exato, whatever, isso é outra discussão para outro podcast. Trouxe muito anime, não só a SIC e a TVI, que tínhamos alguns animes a passarem na SIC e na TVI dobrados, animes e live actions chamados Power Rangers, por exemplo. Os míticos Power Rangers vieram dobrados em português de Portugal. Tokusatsu. Hã? Não era só Power Rangers, eram outras séries Tokusatsu. Tinhas os Power Rangers, tinhas os Kamen Riders, tinhas... O Kamen Rider foi o Panda, e mesmo assim só houve uma série que foi com os cartões. Não, vou-te já dizer, Kamen Rider tiveste séries que passaram noutros canais que não no Panda. Eu nunca tive Panda e vi Kamen Rider. Quando era novo nunca tive canal Panda. Aqui é igual. Também nunca tive canal Panda e vi Kamen Rider. Se gostei, isso já é outra história, mas... sim, mas nós não estamos aqui a discutir se gostamos de Tokusatsu ou não. Estamos a discutir a questão da localização. Pronto, eu só vi um que eram com os cintos e as cartas e pouco mais ou menos. Aliás, desculpem, mas eu vim ver na Wiki dobragens e está aqui que passou na SIC e na 2 e na RTP Madeira. Pronto. RTP Madeira, então é mais recente. É 2004. Mas pronto, o que eu estava a dizer, antes de haver esta abertura, obrigado Panda, porque tu trouxeste muito anime em português dobrado, mesmo para os outros canais tentassem redobrar outra vez e meter mais trabalho, mas isso já tem a ver com direitos. Tem que agradecer para eles que abriram, porque senão estava ainda a continuar a ver. Olha, digo-te outra coisa, eu tenho saudades de ligar a televisão, meter no Cartoon Network e ouvir o Dexter a falar inglês. Podes fazer isso, só que tens de mexer nas opções de áudio. Epá, está bem. Sem ter que mexer num comando, numa tecla de colorida para mudar o...
Porque o Disney Plus também dá. O vosso nível de preguiça vai a esse ponto. Epá, está bem. Entendes o que é que eu estou a dizer? Antigamente. Sim, eu percebo o que é que tu queres dizer, porque antigamente. Lá está, voltamos à questão que tu abriste. Não tinhas outra opção antigamente. Não tinhas outra opção. Não havia dual áudio, não havia nada. Era aquilo e ponto final. Não. Só uma pequena correção, Ricardo. Não é preguiça, é conservação de energia. Também. Que é a forma mais formal de dizeres preguiça. Bom, sim, mas estás a entender? Sim, antigamente não tínhamos. Mas eu gostava também de ouvir o Rob e o Marcelo em relação a esta provocação. Podemos começar por ti, Marcelo. Porque antigamente o conteúdo vinha na mesma em português do Brasil. Como é que é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades? Não, eu simplesmente nunca consumi esse tipo de conteúdo. Tu recusavas Não, eu não tinha. Ok. Não, mas isto, repara, tu tinhas N de conteúdo a passar só se não vias televisão de todo. Eu preferia estar na rua a brincar. Okay, e ao sábado de manhã e ao domingo de manhã não passavam filmes de animação, passavam desenhos animados e eu já vi em português. Sim. Agora, até ao Rei Leão, eu acho que nunca fui. Aliás, eu nem sequer fui ver o Rei Leão ao cinema, por isso eu só fui ao cinema muito mais tarde na minha vida. Eu morava quase num buraco. Eu saía de Oleiros ao domingo de manhã e era para ir às compras a Castelo Branco, que era 1 hora de viagem. Tipo, ir ao cinema, não, isso não existia. Eu acho que o primeiro filme que fui ver ao cinema foi Pocahontas e eu nem sei em que versão é que fui ver. Se foi em português do Brasil, se foi em português de Portugal. Boa pergunta, também não te sei dizer. É aí ver o ano que saiu e ver se o Real já por tinha exemplo, sido. eu posso dizer, eu fui ver ao cinema o filme do Aladdin e era em português do Brasil. Eu vi o filme do Aladdin. Eu sei as músicas todas de cor e salteado em português do Brasil. Ouviste também Para numa mim a cassete. versão, digo-te mais, para mim a versão de português de Portugal levou-me a ter que me habituar muito a ouvir as músicas em português de Portugal. Sim, mas isso eu acredito. Só que lá está. Vocês, eu vi não sei quem em brasileiro, eu vi as cassetes em brasileiro. Não, eu não via nada disso. Muito provavelmente vi a Dama e o Vagabundo em brasileiro na casa de uns primos e tipo, para mim não sei se aquilo foi em português de Portugal, se foi em português do Brasil. Simplesmente vi e acabou. Não Roberto, tenho memória. tu tens alguma experiência mais citadina do que o Marcelo ou não? Eu também vivo um bocado longe da cidade, agora é menos, porque a cidade já aumentou. Mas não é como o Marcelo que vive onde Judas perdeu as botas. Não é mal, Marcelo, é por amor que eu digo isto. Onde o Judas perdeu as botas, mesmo assim é mais perto de Castelo Branco que onde eu vivia. Pronto, ok. Voltando ao tema, eu tenho memórias de ver VHS, sim, ainda sou desse tempo, de filmes da Disney e não só, em português de Portugal, Rei Leão e outros, e português do Brasil, Dumbo e outros. Qual deles é que eu gosto mais? Gostar mais é relativo, mas eu tenho mais memórias do Rei Leão. Repara que eu não estou aqui a questionar o que é que te lembras mais, nem o que é que gostavas mais, nem era só mesmo neste sentido de provocação, porque todos vocês estavam aí naquela linha do os miúdos hoje em dia consomem muito conteúdo em português do Brasil, não sei o quê. Mas é certo. Nós na nossa, reportando-nos à época, não era muito diferente. Nós consumíamos na mesma a questão do português do Brasil. Agora, que me digam assim, nós na altura não tínhamos outras hipóteses, certo, tudo muito bem. Agora que me digam assim, os miúdos se calhar hoje em dia não têm tanta a noção das nuances da linguagem por causa da abertura cultural.
Opa, aí eu concordo. Agora dizerem, os miúdos hoje em dia consomem muito, é com essa argumentação que eu não consigo concordar ao 100%, percebem? Por isso é que eu lancei este tema em jeito de provocação. Mas eu ainda posso responder a esse tema. Podes. Antes de passarmos ao próximo, podes. Antes de passarmos ao próximo. Nós não consumimos mesmo assim tanto como eles consomem hoje em dia. Ok, em termos de produção de conteúdo, nós sabemos que estamos numa época dourada de produção de conteúdo. Isso é inegável, sim. Estás a entender? Tipo, sim. Eu acho muito interessante, e isto é uma parte positiva do tema, que é, por favor, não, pessoas mais críticas não me deem na cabeça. Eu conheço pessoas que viram One Piece, e não vou entrar nas dobragens, ok? Só quero é que para matar aqui só a parte do brasileiro. Viram One Piece em português os primeiros 40 ou 50 ou 100 episódios que eles saíram, que saíram no Panda, coisas, e depois foram ver o resto tudo em brasileiro, porque há uma dobragem amadora, acho que é amadora, dos episódios. Dublagem, pronto. Não decidiram ver o original, decidiram ver o português do Brasil, porque viram primeiro em português de Portugal. Há pessoas que ainda não se esforçam também para da multicultura, fica só entre Portugal, Brasil, Brasil, Portugal. Mas agora coloco-te a questão, mas não achas que é interessante as pessoas terem essa hipótese de escolha? Ok, sim. Podiam ter ido ver o conteúdo no original, podiam, mas se calhar se sentiram mais confortáveis a ir ver uma versão em que as personagens estavam a falar numa língua à qual elas já estavam habituadas a vê-las a falar, porque se calhar eu não sei, porque eu normalmente eu gosto de ver o conteúdo original. Eu vou já pôr as cartas na mesa. Eu gosto de ver o conteúdo no original e depois gosto de ver o conteúdo na dobragem portuguesa de Portugal, ok? Porque o mundo das dobragens é um mundo que me diz muito. E pelo qual eu tenho algum gosto, então eu faço questão também de perceber o que está a ser feito e com que qualidade está a ser feito. Mas eu sou aquela pessoa que eu gosto de perceber o original, porque há sempre coisas que se perdem no processo de tradução, seja a legendar, seja a dobrar, e nós depois podemos discutir isso mais a fundo. Portanto, eu gosto sempre de ver o original, porque sei que vou perceber coisas que se calhar não perceberia de outra forma. Mas eu se calhar consigo perceber a motivação por trás de uma pessoa que faz essa movimentação, porque é sempre estranho tu estares habituado a ver, por exemplo, eu posso dar o exemplo de que vi Naruto, vi no original com legendagem em português, curiosamente. Português do Brasil, já agora. Mas eu vi toda a série Naruto e Naruto Shippuden, e hoje em dia, se eu pegar e vir a série em português, eu vou achar estranho, porque eu não estou habituado a ver as personagens a falar nem com aquela voz, nem com aquelas entoações, nem a falar o português. Sim, portanto, e o Naruto já é histérico o suficiente, a dobragem ainda fica um bocadinho mais histérico. Eu sei, eu entendo um bocado a tua opinião. Opa, mas eu consigo perceber, se calhar, a mesma questão que a mim me causa confusão, se calhar causa confusão à pessoa que começou a ver em português e se calhar até tentou ver um episódio em japonês e achou aquilo, não, isto está estranho, deixa-me ir procurar a cena mais parecida que eu tiver. Percebes? Eu consigo perceber um bocadinho por aí, porque a linha de pensamento deve ser mais ou menos esta, não deve fugir muito disto. Agora, e nós já que estamos aqui a falar de todas, porque nós estamos aqui a falar muito da questão de séries e filmes, etc. Mas E não devíamos. Devíamos, porque era incontornável. Nós sabíamos que era incontornável. Mas nós podemos também fazer a aplicação, porque isto, a localização dos conteúdos em português de Portugal não se baseia só nisto. Obviamente que se calhar é das primeiras coisas que vem
à mente de cada um. Mas o que é certo é que nós temos mais mídia que é ou não é localizada em português de Portugal, e nós podemos pegar precisamente por aqui e vamos pegar já nos videojogos, porque Grande Sony. não é? Nós sentimos uma enorme dificuldade, nós que somos gamers assumidos, sentimos uma enorme dificuldade. Obviamente não vamos estar aqui a falar no PC e em instalar mods que fazem traduções amadoras dos videojogos. Vamos Mesmo falar assim, naquilo que isso... estão a sair para as plataformas, e mesmo assim, sim, ok. Mas vamos falar daquilo que sai a título oficial e para as plataformas. Localização dos videojogos. Isto é importante, não é importante? Bastante. Porque não se tem, nós não há alguma dificuldade em localizar este tipo de conteúdos, não é? E Daniel, podemos começar já por ti? Bastante. E como eu disse, Sony, né? E isso, muito sou da concorrência, sou um amante da concorrência. A Sony faz um trabalho espetacular. Às vezes um bocadinho questionável, mas continua a ser espetacular. Eu digo questionável em termos de escolha de pessoas para dobrar os jogos. Acho que poderia haver uma abertura maior, já que há tanto jogo para ser dobrado. Podia-se dar tantas vozes diferentes, não precisava de ser sempre as mesmas 5 pessoas. Isso tem a ver com outro tema que vamos falar a seguir. Mas a Sony, por acaso, cá em Portugal, eu não digo nos outros países que eu não tenho conhecimento causa disso, mas cá em Portugal foi uma das pioneiras a meter o conteúdo na língua materna. Materna quer dizer na língua do país. E ouvir o Sly pela primeira vez no Sly 2 em português de Portugal é excelente. Mas nós temos que nos lembrar de uma coisa, porque repara uma coisa, nós estamos aqui, parece que a focar muito na questão das dobragens. Isto não é só em relação às dobragens. Não, mas mesmo legendado foi a Sony. Não tens. Primeiro, os jogos da Nintendo não precisam ser dobrados nem legendados. Ok? O que é que o Mario vai. Mario. Falso, porque se tu não percebias inglês e depois tinhas o Toad quando chegavas ao fim do mundo 1 a dizer "Oh, the princess is in another castle!" Não é? Quer dizer, o quê? Havia malta que chegava ao fim do mundo 1 e achava genuinamente que tinha terminado o jogo. Pois. Só porque não percebia o inglês. Se aquilo estivesse lá a dizer a princesa está noutro castelo, salva-te agora. Eu só quero dizer que a partir de agora o todo para mim vai ter essa voz. O Toad sempre teve esta voz Nintendo na minha cabeça. já tem uma pessoa para contratar. O que eu quero dizer é tá bem, pronto, concordo, e também acho que Pokémon devia ser traduzido, não é dobrado, é traduzido. Olha, dava muito jeito porque houve uma altura que joguei Pokémon em espanhol porque não percebia nada de inglês. E estou a falar do tempo do Yellow. Temos aqui o exemplo de alguém que jogou o Pokémon Jeune, edição Jeune. É verdade. Que é assim? Isso é francês, não é? O Pokémon versão jaune. Okay. Sim, é francês. Nem faço ideia se é esta a pronúncia ou não. Peço imensa desculpa às pessoas que percebam francês e muito provavelmente acabei de assassinar a língua. Mas sim, eu joguei o Pokémon amarelo na sua versão francesa. Portanto. Mas que ofereceram-te uma disquete vinda de França? Não, comprei em segunda mão numa loja de material usado. Sim. Comprei foi a minha primeira compra, foi o primeiro artigo que eu comprei em toda a minha vida, ok? Com dinheiro que eu ganhei, que eu fui acumulando. Okay. Eu acho que já contei esta história aqui no podcast, mas pronto, fica para quem não tenha ouvido. Eu recebi o meu pai tinha um Game Boy. Ok, o meu pai tinha um Game Boy e o único jogo que o meu pai tinha era um jogo de plataformas dos Looney Tunes. E eu queria muito jogar o jogo da moda, que era Pokémon. Então decidi comprar o Pokémon amarelo, pedi aos meus pais e eles disseram: "Não, meu filho, que isso é muito caro, queres o jogo, compras tu."
E assim foi. Eu fui pegar em todo o dinheiro que tinha nas minhas poupanças, percebi que ainda tinha que juntar mais. A certa altura os meus pais lá disseram, pronto, a gente põe o resto, vamos lá comprar. A única hipótese que eu tinha, comprar novo, esqueçam lá isso, porque era demasiado. Eram bastantes descontos. Era demasiado dinheiro, portanto fomos a uma loja de material usado e encontramos lá uma edição do Pokémon amarelo que estava estranhamente mais barata e dava para comprar. Maravilha! Eis não quando o Ricardo chega a casa e coloca o jogo no Game Boy e percebe o porquê de estar mais barato. Estava em francês. Pronto, e foi assim. O que me safou é que eu já sabia jogar aquela porcaria de trás para a frente e de frente para trás. Eu não precisava dos textos para nada. Só precisei de começar a habituar-me aos nomes dos Pokémon e dos ataques em francês, que são diferentes, ficam já a saber. Os ataques seria óbvio, mas os Pokémon ficam também a saber que há nomes diferentes. Luvisar e coisas assim. Sim, eu mamei com muito Nosferatu. Quando entrava em cavernas, mamava com muito Nosferati. Acho que era assim o nome ao certo, que era Zubat. Para quem não sabe, é Zubat. Mamei com muitos. Portanto, a minha história com o Pokémon amarelo em francês é essa. Mas pronto, como eu estava a dizer, era bom sim termos o Pokémon traduzido, mas pronto, nunca vai acontecer porque Game Freak e Pokémon Company. Desculpa, Daniel. Parte do material promocional de coisas de Pokémon já é traduzido. Quando saem notícias de jogos, os press releases são em português. O material do site deles. As cartas. Já lá chego. Faz parte das cartas. Já lá chego, malta, calma. Desculpa, não é as cartas, é as estampas ilustradas. Já lá chego, malta, já lá chego. O material que põe no site deles é todo em português. Ok, é manifestamente muito pouco comparado com aquilo que põe no site inglês, mas já é um início. Eu já me propus a eles ser eu a traduzir e a manter aquilo. Eu gosto de esperar que chegam os mails. Quanto às estampas ilustradas, como dizer isto de uma forma, usam aquela porcaria para português. Até a qualidade das cartas é duvidosa. O papel, sabem? Eu olho para aquilo e penso assim, isto é falso. Depois vou ver, afinal é. Por isso, não é. A questão é que não é essa, não é falso, é oficial, mas pronto. Mas a própria qualidade do papel nota-se que não é a mesma coisa. Filipe, em relação a esta questão da localização de videojogos, isto para ti é uma coisa que é um tema que é importante ou não? E é coisa que te causa dificuldade, não é? Para mim é sempre importante ter em português. Eu gosto de ouvir as vozes em português de Portugal, mas isso não me impede também depois, como aconteceu, sei lá, ou no God of War 2018 ou no Homem-Aranha, de jogar o jogo com outras vozes. Por exemplo, o Homem-Aranha eu passei em português, inglês e espanhol. Tinha essas três opções, gostei tanto do jogo e passei nas três línguas. O God of War passei em português, passei em inglês. Para mim, acho que é só um ponto positivo. Não ter é que pode ser um ponto negativo, não ter determinada língua, ou não ter determinada dobragem, ou não ter determinada legendagem. Tendo a mais, seja ela que língua for, é sempre positivo. Acho que para mim é uma visão um bocado simples, mas é basicamente isto. E eu, por exemplo, muitos jogos, se às vezes não houver em português, se os textos eu ponho em inglês ou ponho em espanhol, ou se não houver português de Portugal, ponho em português do Brasil, muitas vezes. A mim, eu gosto de ler na língua que eu percebo. E nesta daqui, por exemplo, português do Brasil, até percebo melhor do que espanhol e inglês. Por isso, é sempre um ponto positivo. Ter a mais, ter a menos é que é um ponto negativo. Tu já que estás mais perto da tua juventude do que propriamente o resto deste painel, aproveito para te perguntar, porque é certo que tu foste jovem
criança há muito menos tempo do que nós e as coisas já estavam no processo de mudança. Mas tu, quando começaste a jogar videojogos, tinhas muitas opções em português de Portugal ou sentias algum tipo de dificuldade porque os jogos estavam maioritariamente em inglês e tu, por mais que quisesses, não percebias? É assim, os primeiros jogos que eu joguei, eu já nem sei em que língua é que eles estavam, muito sinceramente. Sei que foi um jogo do Robocop, mas já nem sei em que língua é que ele estava. Mas agora, assim, a lembrar-me bem, na PlayStation 2, o Isto é Futebol 2005 estava em português, a Fórmula 1 2004 estava em português, por isso acho que nunca tive assim grandes dificuldades. O Gadget, agora por acaso não tenho certeza se estava em português ou espanhol, tinha de ir ver por acaso o Gadget e os Gadgetins, mas acho que por acaso nunca tive assim grande dificuldade, acho eu. Também na altura, quando era mais pequeno, jogava mais jogos de futebol e aí eles pronto vinham em português, não havia assim também uma diferença ou uma dificuldade muito grande em compreender o que é que se passa nesses jogos que são simples nesse quesito. Mas não, acho que nunca tive muita dificuldade. Eu pensava que o Filipe ia dizer eu joguei bastante o Wii U, que eu ia dizer fogo logo a única consola que temos jogos em português de Portugal. Não. Vá lá. Essa também era. Não foi esse eu joguei caso. a Wii, mas a Wii U não. Essa saltei. Marcelo, tu em relação a esta questão da localização dos videojogos, isto para ti é um ponto que é importante, não é? O não haver localização é um ponto de dificuldade, não é? É assim, eu prefiro ter e não precisar do que o contrário. Precisar e não ter. E vou dar alguns exemplos simples. Obrigado por dizeres o que era ao contrário. Exatamente. Não interessa, mas está dito. E como o Filipe está a dizer, é sempre um ponto positivo ter mais línguas e podermos atualmente escolhermos essas línguas. Como tu disseste, Pokémon, apanhaste um jogo em francês, olha, desenrasca-te. Agora, chegas assim que ligas o jogo de Pokémon atualmente, a primeira coisa que te pede é escolhe a tua língua. Ou escolhe a língua em que tu queres que este jogo seja escrito, narrado. neste caso, narrado. Eu quando era mais novo, Pokémon, aprendi muito de inglês com Pokémon, porque preciso de avançar. E os jogos não é como é agora. Olha, agora tens de ir para aquele pontinho, está ali o marcador. Não. Olha, passaste o ginásio, e agora? Agora é passar 40 horas a treinar os Pokémons nas ervas porque não sabes o que é que tens de fazer a seguir. Isto aconteceu com quase toda a gente. Eu lembro-me de jogar, eu e um amigo que já comentei aqui, o Vitinho. Nós tínhamos o Zelda, eu tinha o Oracle of Age e ele tinha o Oracle of Season. E no Oracle of Season está lá um bonequinho que diz assim: vai falar com alguém. E o Vitinho pôs aquilo em espanhol. Sabe o que é que aconteceu? Quando o gajo disse vai falar com o Herrero, Herrero para nós é guerreiro. Assim, onde é que está o guerreiro? Não, aquilo era ferreiro. Percebem? A diferença de. Sim. Então, se ele tivesse posto aquilo em inglês, era blacksmith e muito provavelmente nós íamos perceber. Mas calhar também não íamos perceber, que éramos crianças. E o por domínio isso, da língua não era assim tão grande, não é? Exatamente, nós sabíamos algumas coisas, mas coisas mais específicas. Agora Blacksmith para mim é completamente corriqueiro, mas naquele tempo não era. E isso fazia bastante. Andámos semanas, se não meses, atrás do guerreiro, que na realidade era um ferreiro. Daí eu achar que muito provavelmente, se agora traduzissem Pokémon para português, eu se calhar ia experimentar, porque ia ver qual era a diferença. Mas a não ser que fosse narrado e tivesse dobragem em português, muito provavelmente ia jogar em inglês, porque estou habituado aos ataques em inglês. Cortar? Cortar como assim? Eu não disse cortar. Então lá está, cut. Os ataques em português. Usa cortar. Ok. Está bem, mas da mesma maneira que eu não percebia a piada, eu ia chegar ao jogo e ia perceber o que lá estava, mas tipo,
ok, está bem, vou meter isto em inglês outra vez, vou reiniciar o jogo. Olha, mas era da maneira que íamos passar a ter o Pikachu a realmente usar o choque trovão, o raio trovão e o trovão. Muito provavelmente. Mas eu nem Thunder. uso. Como vocês sabem, eu não gosto do Pikachu, por isso eu não ia usar esses ataques no Pikachu, pelo menos. E a cauda daço. E Ter cada daço. Vá lá, Mas- se traduzissem Investida para cauda elétrica. já não estava mal. Mas lá está, já é o hábito tanto. Desculpa. Já tem tanto o hábito de jogar em inglês, pelo menos os jogos de Pokémon, que eu muito provavelmente não me ia habituar. Mas o último God of War que saiu, o último não, o 2018. sim, muito provavelmente. O Ragnarok ainda não conta no meu backlog Ainda está físico. no meu backlog, está literalmente ali atrás à espera que eu meta na PlayStation. Pois, o meu nem sequer está, e nem saiu da loja. Mas não interessa. Eu, como joguei esse em português, eles a falarem em português, o próximo eu quero ir jogá-lo em português. Isso tem tudo a ver com eu estar habituado ou não àquela língua. E outro exemplo. Rapaz. Exato. E há outro exemplo que há bocado estavam a falar de animes. E outro exemplo que eu que de alguém passou da versão portuguesa para a versão brasileira. Eu posso-vos dizer que vi My Hero Academia na Netflix em português de Portugal, e assim que deixou de haver, epá, olha, vou sacar a versão original, a japonesa, porque eu sou daqueles gajos que não têm dinheiro para pagar muitas subscrições. Mas pronto, quis ver a versão original em japonês, não consegui arranjar, então arranjei em inglesa. Eu não passei dos 2 primeiros 10 segundos. Sei que eles começaram a falar não, mas já consegui Vou esperar. pegar. Diz? Vai esperar que saia tudo do. Não, eu vi tudo depois em japonês e consegui ver ok. a versão portuguesa. Vais Consegui. ter que esperar. Consegui, vou ter que esperar. Eu vou morrer antes que saia. Mas lá está, eu da versão portuguesa para a versão japonesa, sim senhor, consegui ver tudo na íntegra. Na boa, não tive qualquer problema. Agora, da versão portuguesa para a inglesa, sim senhor, 10 segundos, piores 10 segundos da minha vida. Mas estávamos a falar de jogos, né? É melhor Sim. combatermos os jogos. A nível de jogos, é isso. Aprendi muito a jogar jogos noutra língua. Aprendi muito do inglês a jogar Pokémon. Espanhol ou castelhano, como queiram chamar. Não, eu ainda hoje estou à procura do guerreiro. Pronto, eu vou-te deixar aqui a dica. Tenta encontrar a série do Doraemon que passava há uns anos atrás Muito bom. no canal Panda. Doraemon. É Sim, uma sei que excelente era em forma de espanhol. treinares o espanhol. Sei que era em espanhol e há alguém cá em casa viu muitos filmes em brasileiro e viu o Doraemon em espanhol, e ela, se não for em espanhol, ela não consegue ver o Doraemon. Eu também não. Eu também demorei a Eu nunca vi adaptar-me à versão Doraemon. portuguesa, Doraemon. Mas por favor, continuem a dobrar Doraemon em português de Portugal, que faz muita falta. Mas pronto, quem não tira sei, Doraemon em nunca- espanhol nem é na língua materna, porque na língua materna dele, materna não, na original é um bocadinho esquisito. O Nobita ainda é mais ridículo. Mas quem me tira Doraemon em espanhol tira-me a infância, porque a infância toda era ver Canal Panda com o Doraemon em espanhol. E pá, pronto. Lá está, Canal Panda, e eu nunca vi disso. Pronto. Quando tive acesso a isso, já não estava na idade, já não curtia aquilo. Bom, eu acho que está na altura de seguirmos já para o último ponto deste podcast, e o Daniel já a modos que quase ia falando neste tema, porque nós cá em Portugal sentimos uma grande dificuldade, e às vezes esta questão da localização não acontece mais por causa disto. Um problema de orçamento, não é? A forma que nós podemos resumir é um problema de orçamento, porque o mercado cá em Portugal para esta questão das localizações, não é? Sofre do mesmo problema que quase tudo o que é cultura em Portugal sofre. O orçamento é baixíssimo, que é para não dizer que é inexistente, porque não é, existe, mas existir e não existir era
a diferença de alguns euros às vezes. Isto é um problema que leva, obviamente, a que algumas obras fiquem incompletas, e não estamos aqui a falar só na questão das dobragens. A questão da legendagem, curiosamente, não acontece muito, porque a legendagem é consideravelmente mais barata do que a dobragem. Mas acontece às vezes, por exemplo, com obras literárias. E não deixa de ser um texto, não é? O que dizer em relação a esta questão de haver pouca aposta orçamental para estes temas cá em Portugal, Roberto? Tu falaste que das obras literárias, isso é uma área que eu não domino assim muito bem, mas acho que, como se uma pessoa começa a ler de uma forma, de uma certa dobragem entre aspas, de uma tradução de uma obra, acho que essa tradução deve-se manter até ao fim da obra. Certo, mas tu, por exemplo, nunca apanhaste nenhum caso de uma série animada, por exemplo, que tivesse acompanhado e que por questões orçamentais nunca chegou a ser concluída, por exemplo? My Hero Academia em português, mas lá está. Eu posso pegar noutra. Existe de facto um problema de orçamentação. Sim. Pronto, a questão que eu te tinha colocado é o que é que podemos dizer sobre isto. Isto é uma coisa que te parece natural, não é? É uma coisa, é um problema que seria facilmente resolvido ou não? É a falta de investimento. Não se quer investir em melhores traduções e em outras em melhores traduções. Pronto, é só mesmo isso. Daniel, disseste que tinhas outro Sim. exemplo para apresentar? Bastantes até. E tem todos a ver com o Panda. E isto já é um problema que vem há 10, 15 anos atrás. Sakura de Capture Card Capture ao contrário, não sim. teve os episódios todos dobrados. Air Gear não teve os episódios todos dobrados. Os que não estavam dobrados não vinham para o ar. Doremi, tiveste episódios que não foram dobrados. Eu posso continuar se quiseres. Não, eu estou à espera que concluas. Ok. Porque estás a dar exemplos, ok. Sim, e é isso que eu acho um bocado estranho, é que antigamente se calhar contratavam o quê? Para 40 episódios, 50 episódios, os dobradores iam lá gravar os 40 ou 50 episódios, acabou, desde bom dia, né? Hoje em dia nem isso, né? Hoje em dia nem pensam quantos episódios é que há e o que é que não há, e vamos dobrar, se der deu, se não houver audiência a série morre e acabou. Uhum. E acho que aqui já se está a perceber o porquê de nós estarmos a preparar um podcast exclusivamente dedicado às dobragens, porque isto realmente é um tema com muita coisa para falar e vamos ter certamente pano para mangas. Mas este problema de orçamento, porquê é que tu achas que isto acontece? É por não haver mercado? Mercado há. Agora está cada vez mais dividido, né? Porque também tens a história da Netflix e Crunchyroll. Whatever, ok. Não sei, a Disney Plus, se tiver animação também lá metida, ao barulho. E eu estou a falar em animação porque os exemplos que eu dei foram todos animação japonesa, assim que se podemos dizer. E eu acho que haver mercado está mais espalhado. Agora, eu também dei aqui um exemplo que foi a Netflix. E eu, por favor, às vezes rezo que muitas das coisas vão parar a Netflix porque é a única que tem. Eu vou meter a coragem, vou dizer coragem porque apetecia-me dizer outra coisa. A coragem de dobrar tudo em todas as línguas. Paga a alguém, não sei quem é que faz as dobragens para a Netflix, ou neste caso as legendagens também, e conseguem pelo menos ou meter com as legendas ou meter o conteúdo dobrado. Se eles conseguem e estão sempre a queixar-se que não têm dinheiro e
e não têm dinheiro porque investem em novas séries, em novos, a comprar novos direitos e etc. Eles que andam sempre a queixar que não há dinheiro, como é que eles têm dinheiro para fazer essas coisas todas? E cá em Portugal, que temos bastantes dobradores desempregados, ou tradutores, e digo desempregados, não têm trabalho, neste caso não há pessoas a contratá-los, nós não conseguimos meter o conteúdo, pelo menos que seja com legendagem ou legendado. Será mesmo questão de orçamento? Será que custa assim tanto reescrever as legendas do conteúdo para português de Portugal? Eu já não falo dobrado. Dobrado sim custa dinheiro, que tem que se contratar pessoas para ir dar a voz. Depois também vais entrar no outro podcast sobre a questão de bem ou mal pago. Ok, não vou entrar por aí. Ok. Sim. Pronto, no futuro só estou aqui a deixar a questão no ar, que é bem ou mal pago, mas custa assim tanto. Quantas firmas é que existem que trabalham nisso? São assim tão poucas? Por acaso não sei, estou a questionar mesmo por curiosidade. Cá em Portugal, empresas de legendagem és capaz de ter umas 10, se tanto. E essas 10 não conseguem dar vazão ao que existe? Deverão conseguir, presumo eu. Ou será que eles estão a pedir o preço deles em ouro? Porque há pouca concorrência. Eu estou a questionar. Como eu disse quando propuseram o tema, eu disse que tinha algumas coisas para dizer, mas não domino o tema a 100%, porque isto, lá está, quando eu começo a dizer que preciso ter um advogado às vezes comigo para eu questionar coisas de legalidade, porque eu desconheço a lei. Neste momento eu desconheço o Panorama Nacional de dobragens e de legendagens. Okay. Relativamente a dobragens e dobragens de animação e de filmes, acho que vamos mesmo guardar isso para outro podcast, porque não vamos estar aqui a especular. Melhor do que ninguém serão os dobradores, vão conseguir responder melhor a isso. Ok. Percebes? Notarmos agora aqui a especular se existe muitas, se existe poucas, o que é que aconteceu já Era para tentar ter uma resposta ao Laliat. Sim, mas se é mesmo uma questão de orçamento. Estavas à espera que eu te desse alguma informação, resposta conclusiva? Não. Olha, se calhar também fica por assim. Na minha parte fica se calhar por assim, porque eu não sei, literalmente eu não sei, porque eu duvido seja questões de orçamento. Pronto, eu vou meter aqui a Netflix ao barulho, porque o Netflix pode ser uma grande porcaria em muitos aspectos, mas neste é muito bom. Adapta sempre ao conteúdo. Marcelo, tu em relação a toda esta questão das obras incompletas e o problema da orçamentação, tens alguma coisa para... É assim, obras incompletas. O Daniel já referiu animes e coisas do género. Eu vou referir obras literárias, porque eu tenho, olha para a minha estante, que já me referi, que é algo que eu tenho orgulho. Tenho ali obras incompletas. Já referi a saga do Mago. De 30 livros foram lançados 9 em Portugal. 9, 10, não tenho bem a certeza, porque houve livros que foram divididos em duas partes. Esta saga é um dos exemplos da saga de Percy Jackson nas provações de Apolo. Também está parado. Simplesmente pararam de lançar e ok, falta um livro, mas não estamos para aí virados. E Percy Jackson já passou por algo semelhante, em que a primeira saga de Percy Jackson são 5 livros, lançaram 4 e foi preciso outra editora pegar na saga seguinte para eles, falta-nos lançar este livro. Eles lançaram um livro juntamente com o primeiro da outra saga noutra editora, em que tu não sabias por onde é que havias de começar, se pelo último livro, se na próxima saga. E isto em Portugal acontece frequentemente. John Carter lançaram o primeiro livro, não vendeu tanto como esperado, porque lançaram John Carter na mesma altura que foi lançado o filme. Numa saga gigantesca lançaram um livro, eu tipo, ok, vamos esperar por aqui. E como este há mais, e que as sagas estão... Mas acho que esse é um problema
não haver mercado ou de haver pouca saída para esse conteúdo? É assim, pelo menos a saga do Mago, que eu acompanho um pouco mais, é raro ir a uma publicação da saída de emergência e não apanhar lá alguém a comentar: então, para quando o próximo livro da saga ao Mago? Há público. E muito provavelmente eles ainda têm os direitos, porque eles, relativamente há pouco tempo, relativamente para aí há 4 anos, 5, relançaram os livros com novas capas. Quer dizer que eles ainda têm os direitos, mas lançaram os livros com novas capas e não foram capazes de lançar um livro novo para acompanhar essas capas. Eu acho que é contraproducente. Mas repara uma coisa, o preço de tu fazeres a edição de um livro é uma coisa, o preço de traduzir um livro é outra. Sim, mas estás a... Eu percebo isso, da mesma maneira que nós já falámos do fazer um jogo e vender um jogo. Certo. Pronto, eu sei que tens a parte da tradução, tens de comprar os direitos da saga, que neste caso, muito provavelmente, sendo uma saga, tu tens os direitos dessa saga. E tudo o que esteja relacionado àquela saga, normalmente os direitos estão incorporados nisso. Agora, de um momento para o outro, deixarem de lançar simplesmente, traduzir aquela saga, faz-me um bocado de confusão. Principalmente enquanto colecionador, eu gosto de ter a saga completa. E eu já tive tentado em comprar a saga completa em inglês, porque existe, algumas capas até estão muito boas, e estes livros que eu aqui tenho, 9 livros, metê-los no LX ou no que for, e siga, olha, vocês não vão continuar isto, eu não vou precisar disto. E dá-me pena, porque eu gostei de ler as versões em português. Estou a falar de Saga do Mago, como estou a falar de mais sagas que tenho aqui. Filipe, eu também gostava de perceber a tua opinião em relação a isto, e já em jeito de conclusão. Tens algum exemplo de alguma obra incompleta? Sim, vou dar 2 também no campo da literatura, mas da banda desenhada. Há uns anos chegaram a lançar versões portuguesas da fase da Marvel Now, se não me engano, que tinha, se não me engano, os Vingadores, os X-Men e o Homem-Aranha Superior, que era a que eu colecionava. E pronto, não tenho os números todos do Homem-Aranha Superior, mas aquilo iam ser 11 números, porque o Homem-Aranha Superior era na versão inglesa 33 comics, e aqui em Portugal estavam a lançar 3 em 1, e lançar até ao 10 em Portugal, e o 11 chapéu. O 11, a faltar cancelaram essa coleção, ou seja, é algo... eu podia estar a dar prejuízo, não sei, mas caramba, a faltar fica uma mancha muito grande. E outro, foi uma editora que esteve aqui em Portugal, que foi a JBC Portugal, a lançar mangás, lançou o Ghost in the Shell, lançou o primeiro volume da Akira e não lançou mais nenhum, lançou o Cão que Guarda as Estrelas, pronto, esse é volume único, e começou a lançar Ataque dos Titãs, lançou 3 e depois desapareceu do mapa. Ou seja, Ataque dos Titãs, ou Attack on Titan em inglês, ou Shingeki no Kyojin, como quiserem dizer, que até é bastante conhecido, também não sei que números é que eles estavam a ter, não sei se começaram muito cedo com as edições, digamos assim, de luxo, que a Akira e Ghost in the Shell eram mais caras que os típicos mangás, volume mangá, preço de volume mangá aqui em Portugal, daqueles singulares. Pronto, e também Ataque dos Titãs está bem longe do seu fim aqui em Portugal. Faltar no volume 3, a editora desapareceu, não sei se alguém está para pegar nisso. Alguém a viu. Não sei, sinceramente não sei. Procura-se editora. Ela no Brasil acho que continua, mas aqui em Portugal, deste lado da costa, acho que ninguém a vê há muito tempo. Mas esse é o eterno problema do nosso cantinho à beira-mar plantado. Todas estas questões, isto daria tema de discussão, se calhar, para
para mais outro podcast, mas infelizmente vamos mesmo ter de ficar por aqui para esta edição. E isto termina, claro, com o meu convite habitual aos nossos ouvintes a visitarem a nossa comunidade exclusiva no Patreon. Basta irem a patreon.geekstorm.pt. Podem acompanhar a nossa comunidade exclusiva de forma completamente gratuita, ou então podem subscrever a uma das tiers que temos disponíveis para vocês e ter acesso ainda a mais conteúdos, e podem acompanhar tudo aquilo que é Geekstorm em geekstorm.pt e ficarem a par de todas as vertentes que temos para vós: o nosso Instagram, aqui o nosso podcast, outras edições, o Patreon e outras novidades que eventualmente poderão vir a surgir um dia mais tarde. Bom, maltinha, para hoje é tudo. Voltamos a ver-nos na próxima semana para mais uma edição deste fantástico podcast. Até lá. Tchau, tchau! Bye! Adeus. Tchau, malta. Até à próxima. Yeah.